Senhor amado, nos reunimos diante de Ti com corações humildes, reconhecendo que muitas vezes nos sentimos cansados, sobrecarregados, oprimidos pelas lutas do dia a dia, pelas dificuldades que enfrentamos em nossas famílias, no trabalho, em nossa saúde, em nossas emoções. E é nesse estado de fragilidade que olhamos para a Tua palavra e encontramos consolo, pois como está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 28, Tu nos dizes: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por isso estamos aqui, respondendo ao Teu convite, certos de que em Tua presença encontraremos descanso verdadeiro. Pai querido, sabemos que não somos capazes de carregar sozinhos os pesos que a vida nos impõe. Sabemos que nossas forças são limitadas, que muitas vezes nos sentimos incapazes de seguir adiante, mas também sabemos que Tu és a fonte de vida, o lugar onde encontramos refrigério, o Deus que não nos abandona em meio à dor. Por isso elevamos a Ti nossa súplica, pedindo que recebas cada lágrima, cada pensamento de cansaço, cada coração abatido e transformes em força, coragem e esperança, porque Tu prometeste alívio aos que se aproximam de Ti, Senhor. Quantos de nós temos andado com preocupações que roubam nossa paz? Quantos de nós temos carregado fardos pesados em silêncio, sorrindo por fora, mas feridos por dentro, tentando mostrar força quando na verdade estamos enfraquecidos? Por isso hoje abrimos nossa alma diante de Ti, reconhecendo que somente em Ti podemos descansar, somente em Ti podemos entregar nossos fardos, somente em Ti podemos respirar aliviados, pois não é no poder humano que encontramos descanso, mas na promessa viva que Tu nos deste. Pai de misericórdia, ao ouvirmos Tua voz dizendo: Vinde a mim, lembramos que não existe barreira que nos impeça de chegar diante de Ti. Não importa o tamanho da luta, não importa a intensidade da dor, não importa a grandeza da angústia, Tua palavra nos garante que podemos nos aproximar confiantes, porque Tu nos recebes como estamos, com nossas fraquezas, nossas limitações, nossos erros, nossas culpas, e ainda assim Tu nos amas, ainda assim Tu nos acolhes, ainda assim Tu nos convidas a descansar em Ti. Deus eterno, sabemos que a vida nos cobra mais do que podemos dar. Sabemos que o mundo nos pressiona com exigências que ultrapassam nossas forças. Mas em Tua palavra encontramos um chamado diferente. Um chamado de paz, de alívio, de descanso. E isso nos enche de esperança, porque entendemos que não precisamos viver em constante angústia, não precisamos viver aprisionados por fardos pesados, não precisamos viver sem direção, pois em Ti recebemos nova vida. Em Ti recebemos descanso para a alma. Em Ti encontramos alívio para o coração cansado. Pai, diante de Ti colocamos os que estão em sofrimento, os que carregam preocupações financeiras, os que enfrentam enfermidades no corpo, os que lutam contra a ansiedade e a depressão, os que sentem o peso da solidão. Pedimos que a promessa de Mateus capítulo 11, versículo 28 se cumpra em cada vida, que Teu alívio seja real, que Tua presença seja sentida, que Tua paz seja derramada como bálsamo sobre as feridas da alma, que Teu Espírito Santo traga consolo onde há desespero, esperança onde há desânimo, força onde há fraqueza. Senhor, ao lembrarmos de Tuas palavras, compreendemos que Tu não nos chamas para carregar o peso sozinhos, mas nos chamas para dividir contigo nossos fardos, nos chamas para descansar em Teus braços, nos chamas para aprender de Ti, que és manso e humilde de coração. E isso nos dá segurança, porque sabemos que em Ti não há rejeição, em Ti não há abandono, em Ti não há cobrança injusta, mas sim amor, graça e acolhimento. Por isso nos achegamos a Ti nesta oração, confiando que Tu és fiel para cumprir Tua palavra. Pai amado, queremos entregar diante de Ti nossos medos, nossos erros, nossos pecados, nossas fraquezas, porque não queremos carregar sozinhos esse peso. Queremos deixá-lo em Tuas mãos.
Queremos nos libertar das correntes que nos prendem. Queremos viver a leveza da vida que tu ofereces. Por isso pedimos que nos ensines a confiar, que nos ensines a descansar, que nos ensines a permanecer firmes em tua promessa, para que possamos experimentar o verdadeiro alívio que só existe em ti. Pai eterno, diante da tua presença, reconhecemos que não fomos criados para viver sob o peso insuportável das cargas que o mundo coloca sobre nós. Por isso, hoje nos unimos em oração para entregar diante de ti os fardos que nos afligem, as preocupações que ocupam nossa mente, os medos que paralisam nossos passos. Queremos colocar tudo em tuas mãos, acreditando que tu és poderoso para transformar o que nos pesa em leveza, o que nos oprime em liberdade, o que nos angustia em paz verdadeira. Senhor, sabemos que muitas vezes tentamos resolver com nossas próprias forças aquilo que só tu podes resolver. Tentamos encontrar alívio em caminhos humanos, em soluções passageiras, mas sempre acabamos voltando ao mesmo ponto, cansados e abatidos. Por isso hoje escolhemos obedecer ao teu chamado. Escolhemos ouvir tua voz em Mateus capítulo 11, versículo 28, quando disseste: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Escolhemos nos aproximar de ti, porque sabemos que só em ti encontramos descanso real. Pai bondoso, entregamos diante de ti os fardos da nossa alma, as lembranças dolorosas que insistem em nos ferir, os erros que tentam nos condenar, os sentimentos que roubam nossa paz. Pedimos que tu leves embora todo o peso que não nos pertence, que tu retires do nosso coração as cargas que não fomos feitos para carregar, que tu nos ensines a confiar em tua graça, a descansar em tua bondade, a entregar sem medo o que nos sufoca, pois sabemos que em tuas mãos tudo se torna leve. Tudo se torna possível, tudo se transforma em vitória. Senhor, também queremos entregar a Ti as pressões que enfrentamos em nossa vida diária, o trabalho que muitas vezes nos consome, os estudos que exigem mais do que conseguimos dar, as responsabilidades da família, os compromissos que parecem não ter fim. Pedimos que Tu nos dês equilíbrio, sabedoria, descanso na alma, que possamos compreender que não precisamos carregar tudo sozinhos, que Tu és aquele que caminha conosco, que Tu és aquele que sustenta nossos ombros cansados, que Tu és aquele que torna suave o jugo e leve o fardo. Pai de amor, lembramos também do que está escrito em Salmos capítulo 55, versículo 22, onde Tua palavra nos diz: lança o Teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Ao meditarmos nessa promessa, entendemos que precisamos lançar sobre Ti nossas preocupações, precisamos confiar que Tu nos sustentas, que Tu cuidas de cada detalhe da nossa vida, que Tu és fiel para transformar aquilo que nos rouba o sono em motivo de testemunho. Por isso entregamos a Ti tudo o que nos preocupa, confiando que Tu és o Deus que sustenta, o Deus que guarda, o Deus que responde no tempo certo. Senhor, sabemos que muitas vezes nossa mente se enche de pensamentos de preocupação, de ansiedade, de insegurança, mas hoje pedimos que Tu guardes nossos pensamentos, que Tu nos ensines a descansar em Tuas promessas, que Tu nos lembres a cada dia que Tua voz é maior do que a voz do medo, que Tua promessa é mais firme do que as circunstâncias, que Teu cuidado é mais forte do que qualquer ataque. Queremos viver confiando em Ti, entregando cada detalhe da nossa vida em Tuas mãos, descansando no Teu amor que nunca falha. Pai querido, queremos apresentar diante de Ti também aqueles que não conseguem mais suportar o peso das batalhas, aqueles que já não têm forças para lutar, aqueles que pensam em desistir. Pedimos que Tu visites cada coração cansado, cada vida abatida,
cada pessoa que se sente no limite, que tua promessa de alívio seja real agora, que tua presença seja percebida, que tua voz seja ouvida dizendo: vinde a mim, que tu levantes os caídos, que tu fortaleças os fracos, que tu consoles os que choram. Porque sabemos que tu és o Deus que cuida com amor. Senhor, entregamos a ti as incertezas do futuro, os medos do amanhã, os desafios que ainda não chegaram, mas já tentam roubar nossa paz. Pedimos que tu nos ensines a viver um dia de cada vez, confiando que tu cuidas do nosso presente e do nosso futuro, confiando que nada escapa ao teu controle, confiando que tu és soberano sobre todas as coisas, que tu tens planos de paz e não de mal, que tu és aquele que guia nossos passos e prepara o caminho. Por isso descansamos em tua fidelidade, certos de que em ti nosso fardo se torna leve e nossa vida ganha propósito. Senhor amado, nos apresentamos mais uma vez diante de ti, reconhecendo que nossas forças humanas são limitadas, que muitas vezes nos sentimos sem ânimo, sem direção, sem coragem para prosseguir, mas lembramos da tua promessa e encontramos esperança, porque tu nos convidas a descansar em ti, tu nos chamas para deixar os pesos em tuas mãos. Tu nos garantiste em Mateus, capítulo 11, versículo 28, que todos os cansados e oprimidos podem vir a ti e receber alívio. Por isso renovamos nossa confiança em ti. Pai querido, pedimos que tua presença seja como vento novo em nossa caminhada, que tu sopres sobre nós o teu Espírito, trazendo renovação, trazendo força, trazendo vigor, que tu retire de nós todo desânimo, toda tristeza, todo o peso da alma, que tu nos faças levantar novamente com coragem, acreditando que tu és nosso sustento, acreditando que não caminhamos sozinhos, acreditando que cada passo dado está sob teu cuidado, pois quando estamos em tua presença, até a fraqueza se transforma em força. Senhor, muitas vezes chegamos ao fim do dia exaustos, com o coração carregado de preocupações, com a mente cheia de pensamentos que não nos deixam descansar, mas sabemos que em ti encontramos paz. Sabemos que em ti existe descanso real. Sabemos que tu és aquele que acalma as tempestades externas e internas. Por isso pedimos que tu guardes nossas noites, que tu nos permitas acordar com forças renovadas, lembrando sempre que o nosso descanso não está apenas em dormir, mas em permanecer em tua presença. Pai de misericórdia, recordamos também o que está escrito em Isaías capítulo 40, versículo 31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ao meditarmos nessa palavra, entendemos que em ti recebemos uma força que não vem de nós mesmos, uma força que não é limitada pelo corpo físico, mas que vem do teu espírito, a continuar firmes mesmo em meio às batalhas. Por isso pedimos que tu renoves nossa fé. Senhor, quantos de nós temos carregado desgastes emocionais, mágoas guardadas, feridas abertas no coração, lembranças que consomem nossa energia, que possamos aprender a deixar para trás o que nos fere, que possamos aprender a olhar para frente com esperança, que possamos aprender a descansar em teu amor. És o único capaz de sarar nossas almas e renovar nosso interior. Pai amado, pedimos também por aqueles que têm enfrentado enfermidades, por aqueles que se encontram cansados em seus corpos, sem disposição, sem vigor. Pedimos que tu derrames tua cura, que tu restaures a saúde, que tu fortaleças os que estão abatidos fisicamente, que tu concedas ânimo aos que perderam as forças, porque em ti encontramos restauração completa, em ti encontramos alívio para a dor, em ti encontramos força para continuar, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Senhor, sabemos que muitas vezes tentamos buscar descanso em coisas passageiras, em distrações que não preenchem, em promessas humanas que falham. Mas hoje reconhecemos que o verdadeiro descanso só está em ti.
Reconhecemos que o alívio real só vem de tua presença. Reconhecemos que a paz duradoura só nasce do teu espírito. Por isso pedimos que tu nos ensines a viver de maneira diferente, que tu nos ensines a confiar em tua voz, mais do que em qualquer outra, que tu nos ensines a esperar em ti com paciência, porque sabemos que aqueles que confiam no Senhor jamais ficam confundidos. Pai fiel, entregamos diante de ti nossas forças gastas, nossas reservas emocionais vazias, nossas esperanças que parecem pequenas. Que tu nos faças experimentar o descanso que só o teu Filho Jesus oferece, que possamos sentir o peso sendo tirado de nossos ombros, que possamos sentir a paz envolvendo nossos pensamentos, que possamos sentir a leveza tomando conta da nossa alma, para que possamos seguir em frente com confiança, certos de que tu és nosso Deus, nosso descanso, nosso sustento em todos os dias. Senhor nosso Deus, ao chegarmos ao fim desta oração, levantamos a nossa voz em gratidão. Reconhecemos que até aqui o Senhor tem sido o nosso sustento. Reconhecemos que não caminhamos sozinhos. Reconhecemos que em cada momento de dor, em cada instante de fraqueza, em cada passo cansado, o Senhor esteve conosco nos segurando, nos fortalecendo, nos animando. E hoje entendemos que a promessa de Mateus, capítulo 11, versículo 28, continua viva, porque tu ainda nos convidas a descansar em ti, tu ainda estendes os braços para os cansados e oprimidos. Tu ainda és o nosso alívio, Pai amado. Agradecemos porque em meio às angústias encontramos consolo em ti. Agradecemos porque em meio às dúvidas encontramos respostas em tua palavra. Agradecemos porque em meio às tempestades encontramos paz em tua presença. Agradecemos porque quando pensamos em desistir, tu nos lembraste que em ti há força, em ti há esperança, em ti há socorro, e hoje estamos aqui para dizer que cremos em tua fidelidade, cremos em tua bondade, cremos que o Senhor cumpre cada promessa feita aos teus filhos. Senhor, sabemos que a vida muitas vezes é marcada por dores, por perdas, por desafios que nos parecem impossíveis, mas ao mesmo tempo sabemos que não estamos entregues ao acaso. Sabemos que temos um Deus que é soberano, que governa sobre tudo, que conhece cada detalhe da nossa história, que sabe do que precisamos antes mesmo que nossas palavras sejam ditas, e por isso descansamos em ti, porque como está escrito em Salmos capítulo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, e é isso que fazemos agora, entregamos nossa jornada, confiamos em tua providência, esperamos em teu agir. Pai, não queremos apenas receber de ti o descanso e o alívio, queremos também aprender a viver em gratidão constante. Queremos aprender a valorizar as pequenas bênçãos de cada dia. Queremos aprender a reconhecer teu cuidado nos detalhes. Queremos aprender a adorar não apenas em momentos de vitória, mas também em meio às batalhas. Porque sabemos que tua presença é suficiente. Sabemos que tua graça nos sustenta. Sabemos que teu amor é maior do que qualquer fardo que possamos carregar. Senhor, pedimos que tu nos ensines a confiar de forma mais profunda, a depender menos de nossas próprias forças, a não buscar refúgio em caminhos passageiros, mas a descansar inteiramente em ti, que possamos entender que o verdadeiro descanso não está em coisas externas, mas em tua presença, que possamos aprender a viver cada dia com o coração leve, sabendo que tu tens cuidado de nós, que tu jamais nos abandonas, que tu sempre nos guardas, que tu sempre nos conduzes pelo melhor caminho. Pai bondoso, neste momento apresentamos nossas famílias, apresentamos nossos lares, apresentamos nossos amigos, apresentamos aqueles que ainda não te conhecem. Pedimos que todos experimentem o convite de Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 28. Pedimos que todos possam se render diante de ti. Pedimos que todos possam sentir o descanso verdadeiro que só o teu Filho oferece.
Pedimos que tu alcances os corações aflitos, que tu cures as almas feridas, que tu transformes vidas cansadas em testemunhos de esperança. Senhor, te louvamos porque tua palavra é vida, porque tua presença é descanso, porque tua promessa é verdadeira, porque em ti encontramos tudo o que precisamos. Hoje reafirmamos nossa fé. Hoje declaramos que confiamos em ti. Hoje entregamos nossos medos, nossas preocupações, nossos sonhos, nossas dores, porque sabemos que em tuas mãos tudo encontra o lugar certo. Em tuas mãos tudo se torna leve. Em tuas mãos tudo ganha novo sentido. E assim descansamos plenamente em ti, Pai eterno. Encerramos esta oração dizendo que não há outro refúgio senão em ti. Não há outro descanso senão em ti. Não há outro alívio senão em ti. Que nossas vidas sejam testemunho vivo dessa verdade, que possamos anunciar a outros o convite de Jesus, que possamos viver cada dia certos de que o Senhor é fiel, certos de que o Senhor não falha, certos de que o Senhor permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre, e assim entregamos nossas vidas diante do trono de graça, certos de que o Senhor nos ouve, nos acolhe e nos sustenta em todo o tempo. Amém.